Poder Judiciário acolheu o pedido do Ministério Público diante do fundamento das fortes provas e afastou praticamente todos os diretores de presídio no estado do Ceará. Em seguida, nós tivemos a Operação Mecenas e, a partir dessa operação, o Ministério Público do Ceará começou a focar como alvo principal das suas investigações o dinheiro que era produzido pela criminalidade. E na Operação Mecenas, o que se vislumbrou na extração de dados de um aparelho celular foram 4 registros de escritura pública fotografados por um detento, e esses registros eles deram origem a essa nova operação, a Operação Laranjas. O nome da operação é exatamente porque o Cláudio Aritana, que era esse presidiário, através do que a sociedade cearense e a sociedade brasileira bem conhece, através de extorsões que ele realizava, estelionatos também, mediante ligações de dentro de presídio, ele construiu uma grande fortuna dentro do sistema penitenciário. Ao todo, em face da quebra de sigilo bancário e fiscal, nós apuramos que transitou nessas contas do Cláudio Aritana e dos laranjas que integravam a operação uma quantia superior a 4 milhões de reais. Todo esse dinheiro fruto de condutas ilícitas, condutas criminosas que eram praticadas pelo Cláudio Aritana no interior de uma unidade penitenciária aqui no estado do Ceará. Essa história é quase um enredo de um filme. É a história de uma pessoa que começou a cometer crimes muito jovem, com 19 anos, crimes sexuais, depois crimes patrimoniais, entrou no sistema como estelionatário e de 2002 até 2017 passou a condição de dono da cadeia, como se autoproclamava. Então, quando ele ingressou no sistema penitenciário, ele ingressou com as mãos quase vazias. Não estavam vazias porque ele trazia consigo um instrumento de poder, né? O principal instrumento de poder que ele tinha, a principal arma que ele tinha para alcançar a liderança dentro da unidade era o telefone celular. Não havia controle quanto à entrada de telefones celulares nas unidades e ele, aos poucos, montou uma rede de pessoas, de outros detentos, que ele treinou, que ele recrutou, que ele ensinou a aplicar golpes de estelionato. Primeiro, estelionatos aqueles mais simples, mais conhecidos, que estão no cotidiano, de ligar para as pessoas, de fingir que as pessoas estão sequestradas. E depois ele foi sofisticando este golpe e, em certo momento, ele chegou a adquirir uma casa lotérica, registrando essa casa lotérica em nome de parentes e de amigos, para ter conhecimento, através dos visitantes, sobre cada detalhe do funcionamento dessas casas lotéricas, como era a característica das máquinas, como era a característica dos sistemas que as pessoas usavam. Então ele passou a aplicar golpes mais lucrativos, ligando para casas lotéricas em pequenas cidades do interior dos estados do Norte e do Nordeste e de outras regiões do país, se fazendo passar como um funcionário da Caixa Econômica, e ele induzia as pessoas a erro porque ele conhecia a característica de cada máquina. Ele dizia, olha, veja aí o número de tombo que está ao lado do monitor, veja aí, aplique o comando tal no programa tal. E as pessoas, geralmente pessoas contratadas das casas lotéricas, não tinham a capacidade de perceber que estavam sendo envolvidas num golpe. E ele ia induzindo as pessoas a fazer transferências. Nós vamos agora fazer uma transferência que é um teste de segurança. E as pessoas relutavam no começo, diziam, você não está sabendo que eu sou uma pessoa da Caixa Econômica, que eu conheço todos os detalhes do funcionamento de uma casa lotérica? E as pessoas eram induzidas a fazer transferências para contas de passagem. Então ele dizia, faça a primeira transferência de R$ 1.500 para a conta número tal, faça uma transferência de R$ 2.000 para a conta número tal. E ao final de 4, 5 ligações, ele desligava o telefone e não havia como rastrear quem havia aplicado o golpe, porque o telefone celular que ele dispunha estava sendo usado dentro da unidade penitenciária. Então, era um golpe que foi aplicado em larga escala e que ele obteve uma quantidade significativa de dinheiro a partir disso. E ele, depois de aperfeiçoar esse golpe, ele treinou outras pessoas nas celas vizinhas às celas dele para fazer esse mesmo tipo de golpe usando o telefone celular.
Depois disso, ele começou a ingressar no outro mercado ainda mais lucrativo, que era controlar a venda de drogas e telefones celulares dentro das unidades. Ele começou a subornar agentes públicos, começou a controlar a distribuição das drogas, a distribuição de celulares, as drogas, inclusive, em quantidades muito significativas, de cocaína, e as pessoas que compravam essas drogas faziam um pagamento às pessoas que estavam fora, no esquema de lavagem de dinheiro, como eu vou demonstrar mais adiante. Então, o esquema passou pelo controle de venda de drogas e celulares. Ele, para dispor desse dinheiro que ele arrecadava, ele começou a criar o esquema lá fora, que eu vou detalhar logo em seguida, para que os benefícios da atividade ilícita pudessem ser, mais tarde, por ele usufruídos. Então, ele criou um esquema de lavagem de dinheiro, que ele fazia com que as suas amantes recebessem dinheiro em espécie, de pessoas que haviam comprado drogas, haviam comprado celulares, depositava de forma fracionada esses valores para não chamar a atenção do COAF, fazia esse dinheiro circular de maneira evasiva entre várias contas e, ao final, adquiria bens e os registrava em nome de Laranjas. Então, ele chegou a ter tanto poder dentro da unidade que ele patrocinou uma exposição de arte com um buffet, com a cobertura de um programa de TV dentro da unidade penitenciária. E foi isso justamente que chamou a atenção do Núcleo de Investigação Criminal, né? Como um detento poderia patrocinar um evento daquela natureza. Qual era a fonte de receita que ele tinha para justificar que ele pudesse assumir esse tipo de despesa? E foi aí que, dentro do contexto das masmorras abertas, né, doutor Humberto Biapina, surgiu um desdobramento que foi a Operação Mecenas. E da Operação Mecenas, uma das linhas de investigação era a lavagem de dinheiro. E a Operação Laranjas de hoje é um desdobramento da Operação Mecenas. Então, o que chamou a atenção dos investigadores foi justamente este fato, na Operação Mecenas, de que ele patrocinou uma vernissagem dentro do sistema penitenciário. Aquilo era o momento do auge do poder e até da fama que ele tinha, né? Ele era tido pelos seus comparsas e por muita gente dentro do sistema como dono daquela cadeia, né? como ele dizia. Pode passar. Então, da Operação Mecenas à Operação Laranjas, né? É bom realçar que desde o começo nós tivemos o apoio da Polícia Civil, né? Para nos ajudar na análise de evidências e também no dia de hoje, no cumprimento dos mandados de busca e apreensão, tanto aqui em Fortaleza, como em Quixadá, como também no estado de São Paulo. A quebra de sigilo bancário também foi importante e, a partir da análise das informações, foi possível perceber pelo menos duas práticas muito comuns da lavagem de dinheiro, duas técnicas muito comuns da lavagem de dinheiro, que é o smurfing e o layering. O que é o smurfing? É o depósito fracionado. O COAF tem regras de alerta para detectar operações a partir de um certo valor. E, ciente disso, ele fazia com que o dinheiro da venda de drogas, da venda de telefones celulares e dos golpes chegasse às mãos das amantes e orientava que elas fizessem depósito de pequenos valores. Então, chegava um dia, numa mesma agência aqui de Fortaleza, do interior, em que a amante ia e fazia 15 depósitos de R$ 1.500. Se ela fizesse um depósito de mais de R$ 10.000, essa operação seria comunicada ao COAF. Para que a comunicação não ocorresse, ela fazia depósitos fracionados, mas os valores ultrapassavam em muito esse limite de comunicação. Depois que o dinheiro entrava nas contas das amantes, elas faziam esse dinheiro circular, passar o dinheiro da conta de uma para outra e para as contas de parentes, né? Eles foram alargando essa rede de laranjas, pessoas, inclusive, que nem sequer sabiam que as suas contas estavam sendo utilizadas. Bom dia a todos. A Operação Mecenas surgiu justamente numa situação inusitada. Nós recebemos um relatório de inteligência dizendo que houve um mega, digamos, lançamento de obras de arte feita por detentos. E aí a gente se interessou, porque, afinal de contas, seria uma situação bastante interessante, né? Já que eles estavam remindo pena por conta daquele trabalho, né? Ocorre que, logo em seguida a essa notícia, nós tivemos a tristeza de descobrir, né, que aquelas obras de arte não teriam sido pintadas por todos os presos, e sim por alguns deles. E também descobrimos que o investimento
daquela vernissagem teria sido patrocinada por um detento, que até então a gente não conhecia a fundo. Nós já tínhamos ouvido muito falar do Cláudio Aritana, mas nós não conhecíamos o poder dele. E aí, em cima disso, a gente começou uma investigação e nós descobrimos que tudo foi pago por ele, né? Inclusive as telas, pincéis, tintas, tudo era financiado por ele, tá certo? E aí a gente descobriu que tudo aquilo era feito justamente para que ele pudesse fraudar a remissão. Ou seja, ele não trabalhava, assinava as telas juntos com os outros presos, tá certo? Conseguia para isso remir o tempo de pena, o que garantiu a ele que ele fosse posto em liberdade rapidamente, né? E por conta dessa situação nós instauramos, né, este procedimento. E aí nós descobrimos que realmente as presenças nas aulas, né, eram falsas. Os próprios agentes penitenciários nos confessaram que não tinham controle disso. Embora tivesse a assinatura do Cláudio Aritana em todos os dias, ele pouco comparecia às aulas. E aí a gente foi descobrindo, por exemplo, que ele usava roupa diferenciada, que ele tinha poder dentro do presídio, que ele chegava às vezes até mesmo a ter uma posição, digamos, de poder em relação aos agentes penitenciários. Ninguém podia tocar no Aritana, ninguém podia mandar no Aritana. E aí a gente aprofundou as investigações, foi quando a gente efetivamente descobriu que ele corrompia, tá certo? E tinha muito poder dentro da cadeia. Por isso essa expressão, dono da cadeia, porque tudo que o Aritana pedia, tudo que o Aritana queria, tá certo? Era possível. Só para os senhores e senhoras terem uma ideia, ele fez, tá certo, uma festa de Réveillon dentro do presídio, tá certo? Com gelo, né, com uísque, tá certo? Com churrasco. E aí a gente foi descobrindo essas coisas e foi percebendo que realmente o poder, né, dele era muito grande. Daí a gente deflagrou a operação, a gente conseguiu evidências suficientes para a Operação Laranjas.